Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Farmácia em Foco aqui do Centro Universitário Unibrasil. Hoje a gente vai ter uma conversa com a Mariana Carvalho, que ela está no primeiro ano de residência no Hospital de Clínicas do Paraná, e também com a Ana Laura Pereira, que também está no primeiro ano na residência do Hospital de Clínicas. Queria agradecer vocês por estarem aqui. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Hoje, o meu nome é Matheus e eu estou aqui com o meu colega Lucas e a gente vai estar fazendo esse podcast. Oi, gente, eu sou o Lucas, sou estudante de farmácia aqui do Unibrasil e vamos começar a roda de conversa aqui com as meninas. Pode começar as perguntas. Então, a gente queria saber com vocês como é que funciona, o que é esse projeto de residência. Então, assim, acho que para começar e resumir com uma palavra, né, o que é residência, para mim seria intensidade. Que a residência tem a duração de 2 anos, mas são 2 anos intensos, que a gente fica 12 horas dentro do hospital, e a gente aprende ali com os outros profissionais. Então, a gente aprende realmente na prática, né? A gente tem ali cerca de 80%, 90% de tempo dessas 12 horas, 60 horas semanais, que a gente fica na parte prática. Então, aprendendo realmente com os outros profissionais ali, no nosso caso, no laboratório, né? Também tem essa divisão dentro da residência. E 2 anos, assim, que passam, a gente ainda está no primeiro ano, mas parece que a gente já está há bem mais 5 tempo, anos sabe? lá. Então, é uma carga de informação, é uma grande experiência, e eu acho que muitas pessoas procuram a residência por conta disso. Por ser um período curto de tempo, mas que você vai adquirir um conhecimento muito amplo, né, numa área específica. Então, a gente ali da farmácia bioquímica, na parte de laboratório, a gente passa por vários setores, e todos eles a gente tem uma certa autonomia, né, para atuar como profissionais mesmo. A gente responde no conselho, né, no conselho de farmácia, a gente tem que ter um registro, a gente atua como profissionais. Mas por ser 12 horas ali, trabalhando todos os dias, a gente adquire muito conhecimento mesmo. É verdade. É muito conhecimento. É igual a Mari falou, que é muito intenso, né? É um tempo que é um tempo da sua vida que é dedicado, né? O seu dia inteiro, praticamente, você é dedicado àquilo. E para quem gosta, para quem quer aprender mesmo e futuramente atuar na área que deseja, no caso do laboratório, é muito bom, é muito bom. Você aprende muita coisa diferente e como o suporte ali do hospital, né, a estrutura do laboratório, ela é uma estrutura grande, com complexidade um pouco mais elevada comparada a outros laboratórios, você acaba aprendendo muita coisa diferente e a nossa área, né, de oncologia e hematologia também proporciona isso, né, atuar em setores que você não vai ver, tipo, no dia a dia, né, laboratórios mais comuns. São laboratórios, principalmente a gente da oncomatologia, passa por laboratórios que são diferenciados, que não são em todos os lugares que tem. Então, a gente também tem esse conhecimento mais especializado mesmo, né? A gente sai com o título de especialista, né, em oncomatologia, por conta de passar por esses setores mesmo. Então, a gente pode ir para fora, atuar em outros laboratórios, mas já tendo essa experiência, que não é todo lugar que tem. Isso é bem legal. E agora, falando um pouquinho das atividades que vocês exercem lá no hospital, como que são os laboratórios que vocês citaram, né? Que vocês falaram que tem uns laboratórios bem diferentes. Queria que vocês falassem um pouquinho quais são esses laboratórios e como que eles funcionam. E falar um pouquinho de como que é a rotina de um residente lá, quais são as atividades que vocês fazem, quais são as atividades que vocês exercem. Um pouco do dia a dia. Um pouco do dia a dia mesmo, o que vocês comem. Então, falando de comida, que é a parte importante, a gente tem um refeitório agora, que é disponibilizado pelo hospital, pra gente se alimentar lá, então é gratuito para os residentes. Mas agora falando sobre o trabalho, dia a dia nosso lá, basicamente a gente fica 60 horas semanais trabalhando, então são 12 horas por dia, das 7 às 7. A gente trabalha, como todos os profissionais que estão lá, a gente exerce funções dentro dos setores. Claro que inicialmente a gente aprende como é o setor, como ele funciona, e depois a gente tem autonomia para exercer a função de profissional dentro dele. E falando um pouco sobre os setores que tem, que você ficou curioso, né? Uhum. Sobre quais setores que tem. Em relação à oncologia e hematologia, tem setores, por exemplo, como histocompatibilidade, imunofenotipagem, biologia molecular de doenças oncohematológicas, no caso, é mais focado para oncohematologia.
Também tem laboratórios como virologia, hematologia, imunoquímica. Também tem o laboratório de falências medulares, né? Que é um laboratório muito legal, que é especificamente para uma doença, né? Que ela é rara, mas ali no HC a gente vê no dia a dia, né? A gente acaba convivendo com pacientes que apresentam essa patologia. Então, tem um laboratório focado para essa... Eu não lembro o nome. Isso, anemia de Fanconi. É bem legal. Que legal. Pacientes vêm do Brasil inteiro e o HC ele é especializado na anemia de Fanconi, então tem profissionais ali que talvez fora o paciente não teria contato com esses pacientes e essa visão tão especializada, sabe? Porque é uma doença realmente rara, igual a Ana falou. Rara. Então, como ela, igual vocês estão falando da anemia de Fanconi, ela é uma doença rara, então o HC seria referência nisso. Isso, é referência. Então ainda tá sendo estudado, estão descobrindo coisas novas, como que tá? Assim? Crescentemente vai se descobrindo, né, coisas novas sobre a doença, mas assim, ali eles fazem mais um estudo genético, né, da doença, saber as mutações que os pacientes apresentam, é mais focado para essa parte. Mas também tem outros laboratórios ali, por exemplo, bacteriologia, micologia, que são, por exemplo, tem vários laboratórios em outros lugares que não são focados como ali, né? Por exemplo, eles têm um setor que é só para parasitologia, só para micologia, só para virologia, então é bem divididinho assim. E eles trabalham, os setores se comunicam entre si, né? Então, eles entregam trabalho com qualidade, né? Entregam um exame com qualidade para o paciente. Por ter profissionais que são especializados nessa área, acaba que agrega, né, no diagnóstico, por exemplo, do paciente, que outros hospitais não conseguiriam fazer. E daí o HC também se torna referência em relação a isso, como acontece na micologia. Na né? micologia. Tem profissionais ali que são especializados naquilo, que talvez, se a mesma amostra do paciente fosse para outro lugar, talvez não conseguiria identificar. E que ali o pessoal, por ter, né, essa vivência, essa experiência né? focada, já é um diferencial, sabe? E falando assim dos setores, o que eu acho legal, acredito também acontece em outros, mas é o contato com a automatização. Então, no laboratório, principalmente no de rotina, que é a hematologia e a imunoquímica, tem os aparelhos ali, né? E são de alta tecnologia, assim, que talvez outros lugares você não vai ter contato, sabe? Na bacteriologia, a gente tem o MALDI-TOF, que era um aparelho que ele vai identificar a bactéria ali em minutos. Não acontece mais como a gente via, por exemplo, nas aulas de microbiologia, que tinha que fazer os testes bioquímicos. Então, já economiza tempo. E não são todos os laboratórios que têm. Então, você entra em contato com coisas que são diferenciais, assim, que para o seu currículo também vai ser um diferencial. Você vai ser um profissional que, se você se deparar com isso, você vai conseguir, né, lidar e fazer as coisas e também, né, passar informação para outras pessoas. Você está habilitado para exercer aquela função naquele material específico, aquele aparelho específico. Isso também é bom pro diagnóstico do paciente também, que vai acelerar. Então, o tratamento pode ser mais rápido, mais efetivo para ele, né? É um investimento do hospital, mas que, claro, que no curto prazo é um investimento de dinheiro mesmo, né? Porque são tecnologias que custam caras, né? Mas que depois, né, com o tempo, vai se tornando também uma economia, porque agiliza, né? A pessoa vai ter um tratamento muito mais rápido, muito mais efetivo. E vocês duas atuam juntas no laboratório, na mesma especificidade, ou vocês atuam em áreas diferentes, assim? Então, depende. Geralmente, a gente está em laboratórios, em áreas do laboratório diferentes, né? Depende do setor que a gente está trabalhando. Nessa vez, coincidiu de nós duas estarmos no mesmo setor. Então, a gente está na hematologia. E é o setor que a oncohematologia, ela passa por mais tempo, né? O pessoal do programa da oncohematologia. Nós ficamos cerca de 5 a 6 meses nesse laboratório, para realmente aprender a parte da hematologia. Mas, assim, tem outro programa, né, da urgência e emergência, que eles passam também um tempo, cerca de 5 meses na hematologia, mas eles ficam mais tempo em outros setores que a gente não tem tanto contato. A gente fica 1 mês, 2 meses, e eles acabam ficando um tempo mais extenso, que daí é focado pro programa deles. Mas sim, a gente tem momentos que vocês vão cruzar, um residente com o outro vai estar no mesmo setor, vai estar fazendo a mesma coisa. Assim, não necessariamente a mesma coisa, mas vão estar atuando junto, em áreas separadas. Porque, assim, lá, algum setor, por exemplo, o setor da hematologia que a gente tá, é um setor que também faz a citologia de líquidos biológicos. Então, é uma parte do setor da hematologia que é responsável por líquidos. E também tem a parte da hematologia que é só focado na coagulação. Então, são áreas dentro de um mesmo setor. Então, são partes diferentes que nós podemos atuar lá dentro. Então, por exemplo, agora eu estou na leitura de lâminas, eu faço liberação do hemograma. A Mari está na coagulação, ela faz liberação dos exames de coagulação, sabe? A gente aprende a trabalhar assim.
Tem uma equipe muito grande por trás e uma demanda muito grande também. Sim, é uma demanda muito grande. Por ser um hospital terciário, né? Gente, é muita amostra, é muita coisa, é muito trabalho. Mas é bem gratificante, sabe? É bem gratificante. Tem outros laboratórios particulares que também tem bastante amostra, né? Tem galpões, né, hoje em dia, que fazem milhares de exames, assim, que também vão ter complexidade, não somente no hospital, né? Sim, né? E agora, falando um pouco do projeto em si, do processo seletivo de vocês, conta um pouco como é que foi essa experiência, que deve ter sido uma... eu sei que no Hospital de Clínicas são poucas vagas e abre muito espaçado, assim, tem muita concorrência. Conta um pouco a experiência de vocês. Então, teve uma mudança, a gente é o terceiro ano já dessa mudança, no segundo, desculpa. Acho que segundo ano. Antigamente, a própria universidade fazia a prova, que é o núcleo de concursos, o mesmo núcleo que faz o vestibular. Então, era uma prova interna. E mais pessoas aqui de Curitiba ou do Sul que participavam, né? Era uma prova que tinha um custo de inscrição um pouco maior também, até por conta da complexidade, né? De você criar uma prova, dos espaços, tudo. Aí o hospital percebeu que, utilizando um outro exame, que é o Exame Nacional de Residência, que se chama ENARE, seria uma possibilidade de conseguir mais pessoas, porque às vezes acontecia de nem todas as vagas serem preenchidas. Não digo do nosso programa, mas de outras profissões que também tem. Não serem preenchidas. Então, o hospital da universidade, que também está ligado à EBSER, decidiu utilizar esse exame para fazer o processo seletivo dos residentes. Quando a gente fez a prova, era uma banca. Então, no nosso ano, a gente fez a prova. Ela vale, se não me engano, 90% da nota e 10% é currículo. Então, também tem lá várias coisas que pontuam no seu currículo. Uhum. E agora, esse ano mudou. Foi a Fundação Getúlio Vargas, que foi a banca que fez. Então, para quem tem interesse, seria legal dar uma pesquisada nas provas dessa banca. E vai ter ainda já esse primeiro ano que já aconteceu. Já aconteceu a prova. A prova. E já vai ter aí uma prova de referência, né? Uhum. E o pessoal falou que foi um pouco mais difícil, porque realmente a FGV é conhecida por ter uma prova um pouco mais difícil. Então, o processo seletivo é assim, você faz a prova, também tem análise de currículo, aí ele é parecido com o Enem. Você vai ter 4 dias para você se inscrever numa vaga. Tem várias vagas no Brasil inteiro. Pessoas do Brasil inteiro também podem se inscrever. Você submete lá a sua nota na vaga que você tem interesse e no dia seguinte você vê em qual posição você ficou. Se você ficou nas vagas, dentro das vagas, ou se ficou numa lista de espera. E você pode remanejar essa tua nota. Você pode ver um outro curso que for com uma nota, que a tua nota, né, seja contemplada, você pode mudar. Você tem 4 dias para fazer isso. No último dia, fecha a plataforma. E só no dia em que o edital de aprovação sai que você fica sabendo. Aí, uma coisa que aconteceu com essa mudança é que pessoas do Brasil inteiro podem se inscrever. Então, a gente teve uma maior, como que eu posso dizer, diversidade regional entre os residentes. Pessoas aqui de Curitiba e do Paraná são a minoria. Sim. A maioria é pessoal do Norte e Nordeste. Então, teve esse diferencial também. Aí é legal, né, ver a prova para quem tem interesse para poder estudar e já aplicar agora no ano que vem, que infelizmente desse ano já passou. Já passou. Mas é uma possibilidade de fazer para o ano que vem, já criar. É bom que daí já tem uma noção, já vai poder procurar onde estudar, porque também tem plataformas que disponibilizam cursos que você pode estudar para a prova e também você pode, igual a Mari falou, né, procurar questões da banca e treinando, porque pelo menos pra mim, eu não tive muito tempo de estudar pra prova, mas assim, um pouquinho do tempo que eu tive, eu fui procurando no YouTube, fui vendo o que mais caía na prova, porque a prova também, pelo menos na minha época, né, nossa época, era uma prova pro farmacêutico, né, como farmacêutico geral, não farmacêutico bioquímico. Então, a gente teve que aprender coisas, não aprender, mas estudar novamente, relembrar questões relacionadas a medicamentos, farmacologia, hospitalar. Então, é bacana dar uma olhadinha na prova, ver como que é a pontuação, porque também mudou a pontuação. Antigamente, as questões voltadas para o Sistema Único de Saúde, né? A legislação que circundou o SUS, né, no caso, a gente tinha que saber também, e tinha uma pontuação diferente em relação a nossas específicas, então ficar de olho, assim, para ir bem na prova. E falando mais sobre a prova agora, vocês comentaram sobre o que cai, que é uma prova muito extensa. Agora,
conta pra mim um pouco. O que especificamente cai na prova? Quais são as perguntas específicas que caem? Se cai conhecimentos gerais? Eu vou precisar estudar química orgânica de novo? Então, que eu me lembre da prova, no nosso ano, caiu questões relacionadas à coagulação. Eu lembro que caiu várias coisas relacionadas à coagulação no sentido de fármacos, não necessariamente da parte de bioquímica. Você lembra disso também? Eu lembro de antimicrobianos também. Antimicrobianos também caiu. Caiu de umas 3, 4 questões. Sim. Meu Deus. Mas, assim, questões relacionadas à química orgânica, eu não me lembro, assim, focadas, específicas, não. É mais da profissão. A profissão. química orgânica é uma base, né, pra gente conseguir sim. aplicar os outros conhecimentos, né. Então, assim, específico de química orgânica, não. Mas dessa vez a prova foi voltada mais essa prova foi feita pro farmacêutico ou foi feita uma prova geral para todos pros profissionais? Por profissão. É por profissão a prova. É direcionada por profissional. Só não tem a distinção em farmácia bioquímica e farmacêutico clínico, por exemplo. Então, por mais que a gente vá atuar no laboratório, também tem que ter o conhecimento de farmácia clínica. Mas que a gente vê na graduação e que talvez agora com essa mudança de banca, né, tem as diferenças. Mas no ano que a gente fez, o conhecimento que a gente adquiriu durante a nossa formação foi o suficiente para fazer a prova. Só precisou reforçar mais um pouco. Reforçar. Sim. Porque daí é uma coisa, a prova é mais voltada para o ambiente hospitalar mesmo, né? Então, às vezes a gente está acostumado com uma coisa mais unidade básica de saúde, é uma parte mais de cuidado farmacêutico, mas não focado para hospitalar. Mas ali daí é uma coisa mais focado farmacêutico hospitalar. Então, você tem que focar um pouquinho nessa parte também. Eu acho que a parte da legislação do SUS é importante. Acho que ela tinha uma pontuação um pouco menor, mas se você tem ali um conhecimento sobre aquelas questões, ela ajuda bastante. Ajuda bastante. Em que ano que vocês fizeram a prova? 2023. Ano passado. E daí já conseguiram entrar esse ano, já foram chamadas esse ano. Ano passado, quando que foi a... Acho que na metade do ano, né? A inscrição foi em agosto que começou? Por aí. Daí a prova foi em novembro? Novembro. Acho que foi isso. Agora foi acho que um pouco antes, né? Foi um pouquinho antes. E a preparação de vocês para provas? Muita ansiedade? Como é que... Pode falar, pode começar a falar, Mari. Eu tenho um ponto importante, que até fica de exemplo para outras pessoas. Eu terminei eu tinha feito estágio no hospital, como eu fiz farmácia na Federal. Então, eu tinha, né, acesso ao estágio dentro do hospital. Eu já conhecia os setores, os mais básicos, né, da parte da oncologia, nem tanto. E eu conhecia os outros residentes. Então, acho que foi a partir daí que eu me interessei. Aí, eu fiz a prova no ano que eu me formei, mas eu não passei. Porque eu tentei urgência e emergência, que era uma vaga só, e eu fiquei em segundo lugar. Em segundo lugar, gente. Daí, quem passou foi um amigo nosso, que é o Giovanni. Mas eu não desisti. Eu me formei e fui trabalhar na farmácia de dispensação. Trabalhei, né, numa rede durante 6 meses, né, ali como auxiliar, depois 6 meses como farmacêutica, mas eu fiquei estudando. É difícil estudar quando você está trabalhando, mas é possível, né? É uma carga horária menor e você tenta se adequar ali e consegue estudar. E no ano seguinte eu tentei de novo e passei. Eu mudei de programa, né? Fui para oncoêmato porque eu fiquei com receio, porque na urgência só uma vaga e na onco eram 2. Aí eu vou na onco, que se eu não ficar em segundo de novo, mesmo assim eu passo. E passei. Então, eu tinha uma carga emocional, né, que eu já não tinha passado, estava nervosa, mas eu acho que pelo destino, aquele ano para mim foi mais fácil. As questões eu tinha maior conhecimento, para mim foi mais tranquilo e eu consegui fazer uma boa prova e deu tudo certo no final. Que bom. Agora, para mim, eu lembro que eu tinha acabado de apresentar o meu TCC e eu logo tinha que estudar para prova e eu tinha que fazer a prova e eu não sabia o que ia ser da minha vida depois que eu ia me formar. Eu tava numa loucura. Aí eu lembro que eu fiz a prova, não tava nada confiante que eu tinha ido bem na prova, porque era 60 questões, se eu não me engano, né? 80. 80? Meu Deus, eu nem lembrava. Eu nem lembrava. Jesus! Não. Imagina assim, eu tava super assim... Gente, eu não sei. Ai, que não sorte sei. a minha, sabe? Então, eu fiquei, tipo, muito receosa mesmo, sabe? Porque você faz e você não tem certeza. Eu tinha feito outras provas para outras residências, né? Eu tinha feito para a universidade que eu tinha me formado, que eu me formei na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E eu não tinha ido muito bem na prova, daí eu já fiquei, nossa, se eu não fui bem na prova que é da minha faculdade, imagina outra prova que vai ser disputada com um monte de gente de todos os lugares. E eu fiquei assim, nossa, ir para Curitiba, inacessível.
não vou conseguir, deve ser muito difícil. E no fim, gente, eu fui muito bem na prova. Eu fiquei admirada com o pouco tempo que eu tinha estudado. Foi tipo assim, obra divina. Aí, Aquele ano foi abençoado. esse ano eu fui abençoada. Aí, no fim, eu consegui. Daí depois eu vi que a gente. É porque saiu o resultado em janeiro, né? Daí a gente teve um tempinho pra se organizar, fazer a matrícula e tudo mais. Mas assim, é um nervoso. Mas assim, se você se dedicar, olha, pode ter certeza que você consegue. E não desistir também, Não né? desistir. Boa. Porque eu acho que isso que é o mais importante, você não desistir, nem só na prova, na sua vida inteira. Porque quando eu tenho uma história parecida igual a sua, de quando eu passei no ProUni aqui na faculdade, que eu não tinha passado na primeira chamada. Aí, tipo, eu fiquei na minha cabeça, eu não vou passar. Aí eu falei, e eu tinha duas faculdades pra escolher. Aí eu escolhi a Unibrasil, graças a Deus. Aí eu peguei e falei, eu vou. Porque eu tava numa colocação bem alta. Eu falei, eu não vou ficar em primeiro. Aí que deu na segunda chamada, me chamaram como ProUni. Então, eu acho que isso é o ponto, você não desistir. Não desistir. Qualquer coisa que você faz na vida, você continua até o final que vai dar certo. É seu sonho? Então Então seu vai. sonho. É verdade. E fala pra mim, vocês duas agora. Como que veio essa ideia de querer fazer residência? Foi um professor que incentivou? Veio na cabeça do nada? Minha amiga falou, eu quero fazer. Acho que eu vou fazer também, porque eu não sei que era que eu quero ir. Aí eu vou pra residência. Como que foi essa experiência de você querer? Como que vocês conheceram a residência? Como que ela chamou vocês? Conta aí pra gente. Tá, vou começar. Então, eu sempre soube que tinha residência no hospital, que é o HU, que é lá da minha faculdade, né? Da minha universidade que eu fiz. E eu, no começo, eu não queria. Porque, assim, eu sou totalmente bioquímica, eu sou um pouco clínica, sabe? E eu ficava pensando que lá só tinha residência pra clínica, não tinha pra bioquímica. Aí eu ficava, não quero clínica, não quero clínica e eu não vou fazer residência. Aí, no último ano, eu sempre gostei de análises clínicas e isso aumentou muito mais no último ano. E eu percebi, não, eu quero fazer residência. E eu lembro que, na época, eu tinha uma amiga que ela também queria fazer residência. Então, nós juntas se unimos ali, vamos força-tarefa, vamos fazer residência, vamos fazer a prova que tiver que fazer. E, no fim, daí deu certo, né? Mas foi um desejo que foi aumentando, assim, sabe? Mas eu nunca tinha lido muito a respeito sobre residência, como que ia ser. Eu sabia que ia ser árduo, mas eu não sabia que era tão árduo assim, sabe? Que era tão intenso. Mas vocês chegaram lá pensando, vou participar do Grey's Anatomy da vida. Ou vocês pesquisaram um pouquinho antes? Não, eu pesquisei um pouquinho antes, assim. Na real, não sabia como que ia ser o programa em si da oncohematologia no HC. Mas, assim, eu tinha meio que uma noção como que era a vida de residente, assim, um pouco. O meu contato foi realmente indo fazer o estágio dentro do hospital, que eu encontrei outros residentes, né? E me despertou esse interesse. Porque eu também eu gosto de farmácia clínica. E até era uma dúvida que eu tinha, será que eu vou por farmácia, fico no laboratório? Mas como eu já tinha tido contato com o laboratório, eu acabei escolhendo o laboratório. Então, foi vendo realmente outros residentes, eu já sabia que ia ser muito difícil, porque é uma carga horária, né, exaustiva, são 12 horas por dia. Mas eu aceitei esse desafio, né, e eu acho que vai ser bom, para formação, assim, de currículo, né. Acho que a maioria das coisas que a gente faz, né, durante a graduação e assim depois, é pensando no nosso futuro e se capacitar realmente para o mercado de trabalho. Então, também foi pensando nisso, assim, vendo os outros profissionais, vendo o quanto aqueles residentes ali estavam aprendendo, o quanto eles evoluíram da graduação até aquele momento que eu me senti, né, confiante e que me despertou esse interesse também. E você falou um pouco de currículo. Quais são as perspectivas de vocês para quando terminar esse projeto de residência? Que são 2 anos, né? Então, no final do ano que vem, acredito que vocês terminam. Isso é uma coisa interessante de falar. Não é igual na graduação que inicia ali em janeiro, fevereiro. É sempre em março. Então, a gente começou o 1º de março desse ano, vai até 1º de março de 2026. Isso. Então, ele fica um pouquinho assim quebrado. Então, a gente vai se formar em 1º de março de 2026. E falando sobre as perspectivas, eu acho que na nossa área de atuação, que é na farmácia bioquímica, a gente até estava conversando com a professora Marisol, para mim é realizar concurso público, é fazer concurso e entrar num hospital como, por exemplo, o Hospital de Clínicas, ter uma estabilidade e poder, né, se desenvolver dentro dessas instituições, né. A parte privada eu acho que é um pouco mais complicado, mas também não excluo essa possibilidade. Acho que muitas das pessoas que acabam se formando vão primeiro, né, para essas instituições, né, para a rede privada,
E só que eu acho que é um pouco mais complicado ali dentro. A gente compete com outros profissionais que têm um piso um pouco menor do que o nosso. Então, às vezes, o que a gente tem como ideal para a nossa vida, pensando mesmo em salário dentro do privado ali, não é tão interessante, mas é uma possibilidade também. Ou, né, a gente estava conversando, criar mesmo um laboratório. Comprar mas aí depende, investir. né? Você tem que ter um capital ali para investir. Mas a minha ideia realmente é fazer concurso público e, caso necessário, eu vou para um laboratório privado inicialmente ou até mesmo na farmácia de dispensação, né? Que a gente sabe que absorve também, tem bastante profissionais ali. Mas pensando a longo prazo mesmo é concurso. E você? Então, eu não sei. Mentira. Tem dias que a gente fica... Como a gente fica muito tempo lá dentro do hospital, a gente fica assim... Vou mudar de área. Acho que não vou ficar aqui. Mentira. Mas bem isso acho que eu vou mudar de área. O que eu tô fazendo da minha vida? Acho que eu vou mudar de área. Mentira. Enfim. Eu penso a mesma coisa que a Mari. Concurso. De primeira, a gente pensa em concurso. Já pensei em concurso, por exemplo, militar para farmacêutico, que é bacana também. Polícia científica, legal também. Mas, enfim, eu penso em concurso inicialmente mesmo. Fazer um concurso, pode ser pelo HC ou para outro hospital, né? Da rede IBSER, quem sabe. E eu penso também, se caso nada der certo, eu vou para a rede privada, sabe? A gente não tem essa distinção, né? A gente pensa também para a rede privada. Infelizmente, a gente vai receber quase a mesma coisa que a gente recebe na residência, mas vai estar trabalhando menos. É porque a gente pensa assim, a gente quer melhorar a nossa vida, né? Então, a gente sempre busca o melhor, fazer um concurso e tudo mais, ter uma maior estabilidade e também conseguir atuar na nossa profissão, né? Fazendo aquilo que a gente gosta. Eu acho que uma coisa legal é que a gente tem vários exemplos ali dentro do laboratório mesmo, de pessoas que fizeram a residência, que passaram em concurso e que estão agora trabalhando lá. A coordenadora do nosso eixo profissional, ela foi residente e agora atua lá como farmacêutica bioquímica. Outras pessoas dentro do próprio laboratório também. Às vezes fica um tempo afastado, né? Até você fazer o concurso, ser chamado. Mas é uma possibilidade, porque esse conhecimento que a gente adquiriu durante a residência, eu acho que também pesa ali na hora de você fazer a prova. Então, o concurso é uma grande possibilidade, assim, pra gente, né? Sim. E qual que é o impacto do farmacêutico no meio multiprofissional? O que vocês acham que impacta, assim, o mais dentro da residência? Vocês como residentes, vendo os outros profissionais trabalhando na área, o que mais chamou a atenção pra vocês? Tipo, que vocês viram, só farmacêutico faz isso, gente, eu não sabia. Então, em relação ao contexto multi, né? Se for parar pensar outras profissões e além da nossa, né? O farmacêutico bioquímico, ele fica um pouquinho mais isolado das outras profissões. Mas a gente vê que a gente tem um papel muito importante dentro desse contexto multi, né? Os exames que a gente libera, as análises que nós fazemos ali, auxilia como um todo, né? Então, a gente não tem tanto contato, assim, cara a cara e tudo mais, mas o contato de falar no telefone, explicar alguma coisa pro médico, o médico vir consultar alguma coisa pra gente, esse contexto multi a gente vê muito no laboratório. Sim, e o interessante da residência é que você entra em contato com outras profissões e conhece outras profissões. Então, dentro da oncohematologia, a gente tem, além da farmácia bioquímica, outras 7 profissões. Então, vai ter o farmacêutico clínico, tem psicologia, então a gente acaba tendo um pouco de visão ali do pessoal da psicologia. Terapia ocupacional é uma profissão muito legal e que eu não tinha ideia de como qual era a prática desse profissional mesmo dentro de um hospital, né? E é muito interessante. Serviço social também, as meninas trabalham muito dentro do hospital. Os próprios enfermeiros que têm um grande conhecimento. Nutrição, a gente tem contato com o pessoal da nutrição. Então, são várias outras profissões que talvez no dia a dia da nossa profissão a gente não entrasse em contato e que durante a residência a gente consegue ter esse contato. Consegue e também acaba criando, né? Um laço. Um laço. Se você precisar um dia de uma informação, você pode procurar outros profissionais. Você cria contato, assim mesmo, né? E é bom ter esse bom relacionamento multiprofissional, porque tudo vai se refletir depois pro paciente, porque na nossa profissão, o nosso maior foco é cuidar daquela pessoa, cuidar daquela patologia, daquela doença que a pessoa tá sofrendo, porque a gente quer ver o melhor dela, a gente quer ver ela sorrindo de novo, abraçando a família, os filhos, o amigo. Então, o que brilha muito os meus olhos, eu acho que os olhos de muitos acadêmicos de farmácia, de profissionais, o nosso trabalho, o nosso carinho que a gente tem pelos pacientes, porque a gente está numa profissão
que a gente tá se doando pro outro, a gente tá querendo trazer a melhoria de vida para aquela outra pessoa. Então, eu acho isso muito rico e muito importante para todos os profissionais. Então, a gente tem que se orgulhar muito do que a gente escolheu, Com sabe? certeza. E também, falando assim, de não mais de multiprofissional, mas de habilidades interpessoais. Dentro do laboratório, estando ali 12 horas, a gente acaba lidando com 2 equipes, né? Uma que trabalha durante a manhã, uma que trabalha durante a tarde. Então, você vai ter contato com muitas pessoas que trabalham de jeitos diferentes, que têm opiniões diferentes. Então, você também acaba criando essa habilidade de comunicação, de ter um tato também, saber como se comportar ali dentro do laboratório diante de determinadas situações. Então, também é um benefício, assim, de fazer a residência, que essa parte também é bem intensa. Do contato profissional, assim, né? Trabalhar com pessoa não é fácil. Eu acho que só mais um ponto também, que a gente falou bastante aqui da farmácia bioquímica, mas também tem a residência em farmácia clínica. A gente também tem bastante contato com eles, e eu acho que é legal de falar, quem tem interesse, né, em farmácia clínica, que ali dentro do hospital, eu acredito que aconteça também em outras residências, é que o primeiro ano é focado na farmácia hospitalar, não é só em farmácia clínica. Então, para quem já não tem tanto gosto, assim, por essa área, tem que rever, né, o teu ideal. E o segundo ano é que eles têm mais contato com a parte clínica. Também não sei até a qual ponto, assim, mas é legal, se puder, conversar com os residentes, né, ter esse contato e dar uma pesquisada lá sobre como que é o programa mesmo. Porque às vezes a pessoa pode entrar, se frustrar e acabar desistindo, né? Dentro da farmácia bioquímica a gente tem pouca desistência. Tem pouca. Mas em outros programas acaba acontecendo aí do pessoal não sei o que a pessoa queria. Então é legal pesquisar antes e, se puder, conversar com alguém. Pessoal, a gente é sempre acessível, gente. Se vocês tiverem dúvidas, pode Instagram. Me mandar. sigam no Instagram. Me sigam no Instagram, pode perguntar que a gente responde. A gente ajuda no que for necessário. E agora, para encerrar, uma última pergunta. Na verdade, uma pergunta não, um conselho para quem está assistindo que tem interesse na área da residência. Qual conselho vocês dariam para essa pessoa? Então, falando para vocês aí de casa. Respirando fundo. Se você tem desejo de fazer residência, quer entrar nisso, procura antes, vê como que faz para entrar, vê se é isso que você deseja para sua vida mesmo. Saiba que você vai enfrentar vários desafios dentro disso, mas você vai ficar muito grato pelo trabalho que você faz e você vai ajudar muitas pessoas quando você é residente. Então, esteja aberto pelas oportunidades e tudo mais que você vai enfrentar pelo caminho. Eu acho isso, complementando, né, que a Ana falou, realmente é pesquisar bastante antes, né, de você escolher ali o programa, a instituição, e vale a pena. Eu acho que vale a pena fazer. Vale. 2 anos, dá para aguentar. É uma carga horária intensa, são várias atividades que você faz, mas que depois vai refletir de qual profissional você é, como que você vai trabalhar e você vai adquirir muito conhecimento ali durante esse período. Então, para mim, se eu fosse falar para alguém, é que vale a pena. Vale a pena. Faça. Se eu aguentei 4 anos de faculdade, eu aguento 2 anos de residência. Aguenta sim. Mas então, muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Ana, por terem vindo aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Farmácia em Foco. A gente fica por aqui. Acompanhe nos próximos episódios e tchau. 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 Tchau.